Capítulo 204, Tilly Wimbledon. Por um momento, os dois desfrutaram da atmosfera acolhedora, até que a atenção de Ashes foi atraída para um monte de acessórios semelhantes a joias à sua frente. Curiosamente, ela perguntou: "O que são esses?" "Venha." Tilly deu um tapinha no lugar ao lado de seu corpo. "Eu vou lhe mostrar uma coisa interessante." Ashes seguiu sua sugestão e sentou-se de pernas cruzadas ao lado de Tilly, vendo como ela colocava uma luva de seda branca sobre a mão, que tinha um rubi de cristal embutido nas costas da mão. "Isso é uma pedra de rastreamento?" Tilly não deu uma resposta. Em vez disso, ela apenas sorriu e alcançou ao ar livre. De repente, um flash de relâmpago saltou de suas pontas dos dedos, atingindo o chão, emitindo um som crepitante, seguido de fumaça subindo do chão, deixando finalmente uma marca preta do tamanho de uma palma. Ashes não podia acreditar nos olhos dela. "Você tem uma nova habilidade." Tilly Wimbledon era extraordinária. Sua mágica era apenas utilizável para si mesma, manifestando sua inteligência insuperável, tornando impossível para ela ter sua mágica manifesta como as habilidades típicas das bruxas. O relâmpago agora significava que ela agora possuía uma habilidade totalmente nova, algo que deveria ter sido impossível. Uma bruxa nunca poderia ter dois tipos de habilidades primárias, era senso comum que todas as bruxas estavam cientes. Tilly tirou a luva e entregou a Ashes. "Não é que eu tenha uma nova habilidade, é por causa dessa pedra." Ela sorriu. "Ela tem o poder de mudar o funcionamento de sua mágica e fazer sua mágica até mostrar um efeito totalmente oposto ao seu atual." Quando Ashes esfregou a joia em cima da luva, ela ficou chocada com seu âmago. Ela soube imediatamente que Tilly não mentiu para ela, o que significa que, a partir de agora, as bruxas que não são de combate também terão a capacidade de lutar, aumentando significativamente a capacidade das bruxas de resistir ao inimigo. "Quantas dessas pedras temos?" "Existe apenas um." Parecia que Tilly já entendia o processo de pensamento de Ashes. "Além disso, também não é tão fácil de usar. Você precisa aceitar a magia como algo que realmente existe. Então você tem que encher a pedra com essa mágica e só então você pode liberá-la." Durante muito tempo, Ashes meticulosamente meditou o desejo, mas nenhum sinal de luz pôde ser visto. "Você acredita em mim agora?" Tilly disse, provocando. "Nós extraordinariamente o temos melhor do que outros, podemos sentir mágica. Para outras bruxas é muito mais desafiador, está levando nossa imaginação e compreensão ao seu limite. De fato, eu já testei muitas bruxas, mas apenas 2 a 3 em 100 foram capazes de compreendê-lo e liberar o raio cedo o suficiente." "Você está zombando de mim por ser tola?" Ashes tirou a luva e a jogou para o lado. "Praticamente." Tilly levantou a sobrancelha. "Naquela época, eu apenas usava para impedi-la." Ashes a beijou, apenas permitindo que ela cantasse um pouco. Quando eles finalmente se separaram, o último respirou fundo. "Bem, afinal, não é tão estúpido. E o que há com essas outras pedras?" Como se desejasse continuar, Ashes lambeu os lábios. Somente na presença da quinta princesa, ela conseguiu relaxar completamente. "Será que todos eles possuem um tipo diferente de capacidade?" "Sim, eles mostram um resultado diferente", confirmou Tilly. O rubor ainda não tinha saído de suas bochechas. "No entanto, eles ainda não permitem que a pessoa comum possua habilidades semelhantes a bruxas. Apenas pessoas com poder mágico podem despertá-la." Ela fez uma pausa, o que me deixou como uma pergunta. "Qual é a sua pergunta?" "O que exatamente é mágica?" Disse Tilly lentamente, uma palavra de cada vez. Há muito tempo, as habilidades das bruxas eram múltiplas e variavam amplamente, mostrando um alto grau de incerteza e, na percepção de um extraordinário, bruxas também eram diferentes. Mas com essas pedras estranhas, a magia se torna completamente a mesma. Através dela, qualquer bruxa pode liberar exatamente a mesma habilidade. Portanto, eu poderia estar seguindo o exemplo errado anteriormente. A própria magia é talvez um tipo de poder onipotente, mas nós, bruxas, podemos apenas manifestar uma de suas formas. "Então essas pedras mágicas?" Ashes perguntou.
Eles só podem liberar, mas não conseguem reunir mágica. Não está claro se são feitos pelo homem ou formados a partir da natureza, disse Tilly com pesar. Segundo a lenda, eles foram desenterrados de dentro das relíquias. Atualmente, a maior parte deles já se espalhou dentro do povo. Eu só consegui coletar isso. Ouvi dizer que uma ruína antiga se encontra na parte oriental da região de Seavint. Eu realmente quero ir dar uma olhada por mim mesma. Talvez eu possa encontrar mais informações sobre magia e alguma inteligência sobre os esquecidos história lá. Várias palavras, Tilly usara, deixaram Ashes incapazes de entender o que estava ouvindo e, além disso, Ashes também relutantemente pensou. No final, enquanto pudermos viver, quem se importa com o que aconteceu 400 anos atrás? É melhor você não. No momento, a região de Seavint é a região mais perigosa de todo o reino de Greycastle. Por quê? Antes de partir de Port of Clearwater, ouvi os marinheiros conversando sobre o envio da frota de velas negras de Garcia Wimbledon, com o destino da região de Seavint, que pertence a Timothy, atingindo diretamente seus acampamentos por trás das linhas de frente. Ashes explicou. Quando a lei marcial finalmente foi levantada, aproveitei a próxima oportunidade para deixar o porto. Se minhas informações estiverem corretas, receio que a região de Seavint já tenha se transformado em um mar de chamas. Eles ainda estão lutando entre si. Tilly parecia um pouco preocupada. Dessa forma, a igreja se aproveitará disso e iniciará uma invasão. Se não pudermos nos unir, Greycastle cairá. O mesmo que aconteceu com o Reino do Inverno Sem Fim, seremos engolidos pela igreja. Essa frase começou Ashes e foi instantaneamente notada pela Quinto Princesa. O que é isso? Nada, ela enviou uma piscadela. Você parece um pouco parecido com Roland Wimbledon. Além disso, ele até disse a mesma coisa para mim. Ah? Você ouviu? O interesse de Tilly foi escolhido. A propósito, você não me contou nada sobre a viagem ao oeste. Ouvi notícias de que a Associação de Cooperação das Bruxas estava em Borderstove, mas Shadow já deveria ter lhe contado isso. Ashes abraçou sua contraparte. Os resultados que eu havia descoberto eram que a chamada montanha sagrada que eles supostamente tinham encontrado foi uma farsa criada por Roland. Ele assumiu a Associação de Cooperação com Bruxas e estava secretamente recrutando as bruxas. Depois, ela contou a Tilly o que ouvira e vira durante a semana em que ficara em Borderstove. E no final, ele também me disse que precisamos nos unir, se quisermos resistir à igreja. Se eles nos atacaram aqui nos fiordes e não pudermos mais ficar, somos sempre bem-vindos na cidade fronteiriça. Bem, Tilly pensou por um momento e, de repente, disse. Esse homem não era Roland Wimbledon. Ele foi substituído por alguém. O quê? Você disse que ele reuniu um grande número de bruxas ao seu redor, certo? O que eu acho é que entre elas havia uma bruxa que o controlava, ou simplesmente mudou sua aparência para combinar com a dele. Tilly disse abruptamente. Como cresci com Roland, é claro que, em comparação com meus dois outros irmãos e minha terceira irmã, a única coisa em que ele sempre foi o pior era encobrir a verdade, mesmo que ele dissesse uma mentira. As mentiras ainda estar cheio de sem brechas. É impossível para ele disfarçar-se de outra pessoa. Quanto às armas que você disse que poderiam usar para lutar contra o exército de punição de Deus, elas estão apenas provando isso. O indivíduo pode esconder seu verdadeiro caráter, mas ele não pode falsificar conhecimentos acadêmicos. Os mentores do tribunal nunca lhe ensinaram essas coisas, então como pode ele saber disso? Tilly declarou. As pessoas que nascem no mundo não nascem com conhecimento, então ele certamente não é meu irmão estúpido e irritante. E, é assim? Ashes franziu a testa. No entanto, ainda é necessário que eu entre em contato com eles, suspirou Tilly. Afinal, Roland Wimbledon ainda é meu irmão. Mesmo que ele seja ignorante e incompetente, isso não significa que ele não tenha esperança. Comparado com os outros, ele era o mais inofensivo. Então, espero que as bruxas da Associação de Cooperação das Bruxas já não o tenham enterrado na terra.
Eu não acho que eles fariam isso. Ashley pensou em Wendy. Eu também deixei Maggie com ele. No final do mês, ela deveria voltar e nos trazer notícias de Bordestov. Que esse é o único caminho. Afinal, nosso foco atual não está aqui. Falando até aqui, os 5 os príncipes se libertaram do abraço e foram para o jardim, e disseram, de braços abertos: agora que você está de volta, o programa de limpeza pode finalmente ser implementado. Não quero deixar vestígios da igreja nos fiordes, só então os fiordes realmente se tornarão o lar das bruxas. O sol brilhava atrás do corpo de Tilly, fazendo parecer que ela estava coberta por uma camada de ouro. Seus longos cabelos grisalhos acariciavam suas bochechas como fios dourados, seu rosto estava cheio de confiança, como se não houvesse nenhuma dificuldade que pudesse atingi-la. Desejo dedicar minha vida a você, minha honrada rainha. Ashes jurou, com um sorriso.